na hora que eu afundei, foi a hora que eu fiquei sem água. Eu nem lembrava disso. Depois que a ficha caiu. Entendi. Entendeu? Fala galera do Segredos Mountain Bike. Estamos aqui de volta para casa. Paramos aqui na estrada, tomar um café, dar uma energizada e trazer para vocês alguns insights que a gente andou conversando ao longo da estrada. A gente já rodou mais de 600 km, faltam 200, quase 200. E a gente estava revendo, né, mentalmente aqui, conversando sobre as etapas, sobre como foi o ride de 2019, as dificuldades, os perrengues, né, Guilherme? Sim, passando por tudo. Passando por muitas adversidades e também muitas superações, né, muitas coisas legais que a gente conseguiu virar a chave e reverter o jogo. A gente vai falar então, depois da vinheta, sobre cada etapa e os melhores aprendizados, insights que a gente teve até agora na viagem. Roda a vinheta. Então vamos começar aqui falando sobre o prólogo, né, Guilherme? Cara, o prólogo foi uma prova diferente do que a gente planejava. Logo no começo a minha corrente caiu, né? Eu tive que parar para tirar a corrente ali do quadro e sair depois em desespero atrás daquela outra dupla, né? A gente sempre quer acompanhar, não quer ficar para trás de quem largou com a gente. Isso acabou fazendo com que a intensidade fosse um pouco maior do que eu tinha esperado, planejado. Depois teve o tombo, já tá quase cicatrizando aqui, ó. Já tá quase novo já. do primeiro tombo, né? Rolou esse tombo e a gente fez um prólogo bom, né? Sim. Na verdade, de intensidade, mas eu acredito que vendo de agora, né? O que eu tava falando aqui no começo, o que a gente tá fazendo agora é engenharia de obra pronta, né? Agora a obra tá pronta, é muito mais fácil. Ver os defeitos, os empenos, né? Os desalinhamentos, os vacilos. Então, assim, é bom trazer isso aqui de forma bem tranquila e clara, porque muita coisa que a gente está falando agora, a gente só caiu a ficha agora. E se eu gravar esse vídeo de novo semana que vem, talvez mais fichas vão caindo. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que todo ciclista precisa fazer sempre, principalmente quando sai de um desafio longo, porque várias fichas vão caindo ao longo do tempo. Então eu acredito que o prólogo foi um prólogo foi bom, mas foi mais intenso, né? Me gastou mais do que devia. Foi de médio para cima, né? Terminei o prólogo bem cansado, um pouco de dor de cabeça, estava muito quente, você lembra? Sim. Transpirando demais. Fomos para a segunda etapa, deslocamento Arraial Guaratinga. Para surpresa, isso que choveu pra caramba, né? Choveu. O que você pensou naquela hora daquela chuva, velho? Cara, eu pensei que a gente ia ficar nessa chuva até Guaratinga, velho, porque choveu bastante e não passava, né? Molhava, não enxergava a visão, problema da visão e aí foi mudando o clima, foi esquentando. Choveu até os 70 km, mais ou menos, né? Pô, negócio inesperado. Imagina um dia antes, não tinha uma nuvem no céu. Rachando. Outro dia, de repente, larga uma chuva torrencial, pegamos chuva no Parque Pau Brasil todo, até mais ou menos 70 km. A segunda etapa, pra mim, foi uma das etapas mais duras que eu já fiz de bicicleta na minha vida, velho. A gente passou por muitos altos e baixos, a gente fez os primeiros 60 km, até o ponto 70 mais ou menos. Ou 50, não sei, que era um ponto de apoio da Shimano, né? Que aquela dupla parou. A gente fez uma excelente prova ali, até ali. Mas eu ainda acredito que eu tava pagando um pouco mais do que eu devia, sabe? A gente tava num grupo forte, um grupo que tava colocando minha frequência cardíaca tava ficando ali um Z3 mais alto. Era o que eu não queria para esse começo de prova. Eu queria fazer um começo de prova basicamente aeróbico de Z2, porque um dos insights, mais uma vez nesse ride para mim, é que ser conservador no começo vale a pena, né? Com certeza. Das etapas e do ride como um todo sempre também. Vale a pena. A gente viu várias duplas, vários atletas que gastaram muito na segunda etapa e tiveram dificuldade de se recompor ao longo da etapa. Mas enfim, até o quilômetro 70, chuva, trânsito, um ritmo equilibrado, um pelote ali de boa. Do quilômetro 80 em diante é que subia de verdade, né? E eu tive um susto muito grande no quilômetro 80, praticamente na primeira serra. Eu tive uma fisgada aqui na coxa esquerda, no adutor da coxa. E isso mexeu muito com a minha cabeça naquele momento ali, porque, poxa, imagina, segunda etapa, começando a subir, faltavam 60 km, 65 km. Começou a esquentar pra caramba, um forno, e tive que lidar com aquilo. A partir daquele momento ali, e até que as subidas muito inclinadas que tiveram, eu até usei a meu favor, porque empurrava,
A maioria dos ciclistas estava empurrando também, então eu empurrava a bike, o Guilherme subia boa parte delas pedalando, e eu empurrava e com isso ia recuperando a perna. Eu fiquei sentindo esse músculo, um desconforto nele até na etapa rainha, para desclipar o pé, passar o pé em cima do selinho, às vezes eu sentia o incômodo ali. Mas fui bem conservador até o quilômetro 78, foi esse, 78 não, até o quilômetro 100, né? Foi o pior momento da prova esse. Sim, foi isso, a gente abasteceu no 78, 73 ou 8, não sei, até o 100. 80 teve a fisgada, até os 98 por aí. Nossa água acabou. Nossa água acabou, eu tava com uma garrafinha e a mochila, eu sequei a mochila. E eu também tinha acontecido um imprevisto comigo, né? Que eu na largada, minha mochila de hidratação rasgou. E aí minha opção era ir com 2 garrafinhas, você me emprestou a sua. Verdade, eu tava com 2 garrafinhas e a mochila, o Guilherme com a mochila e uma garrafinha. A mochila dele, chovendo, ele percebeu que tava vazando, era a água da mochila de hidratação. E aí abortamos a mochila, ele ficou com 2 garrafinhas. E aí nesse trecho do ponto de apoio de 70 e alguma coisa até o 102, eu gastei minha água para molhar a cabeça, porque precisava, tava um caldeirão, e sequei a mochila. Naquele momento ali, foi o momento mais difícil na prova para mim. E a gente até tinha feito imagens com outra câmera, mas não deu certo. E a gente parou numa fazendinha, né? Pedimos uma água e começamos a beber. E logo depois você tinha um ponto de hidratação bem robusto, onde a gente pôde hidratar, alimentar melhor, restabelecer as forças e seguir. Dali em diante, se vocês forem reparar o vídeo, eu lembro que a gente estava bem empolgado. Quilômetro 108, 110, 120. Assim que nós abastecemos, voltou. Ligou a chave de novo. Sim. E aí a gente começou a dar um gás, só que a prova não terminava, né? Não terminava. Aí teve o ponto de apoio da Red Bull, com acho 128 ou 126, a subida da árvore. Você zerou aquela subida? Guilherme subiu pedalando, eu subi me arrastando nela. Foi um outro ponto difícil, mas eu lembrava que ano passado, dali até a chegada, era muito próximo. Mantive a força, alimentei, reidratei, reabasteci. E a gente partiu para a chegada, foi bem duro. Eu tive alguns sintomas de termonose, né, que a gente chama de insolação, de ficar com os calafrios, tipo menopausa, sabe, dava uns flush de calor, aí tirava a blusa, sentia frio, colocava, fiquei assim basicamente a noite toda. Essa noite choveu bastante, eu dormi muito mal, porque pingou água na barraca, tinha coisa secando em cima da barraca, colou os panos ali, e a gente largou à tarde. Eu consegui recuperar parcialmente e na terceira etapa, que eram 2 voltas, né, dava 76 km, a gente fez a primeira volta conservadora, né, Guilherme? Sim. E na segunda volta, acho que a gente fez até o mesmo tempo da primeira, né? Sim, foi bem próximo. A maioria das duplas estava perdendo tempo, né? Inclusive de quem largou dos 100 primeiros. Da Elite, né? Da Elite. O tempo foi bem diferente. O tempo da Elite, ela estendia muito na segunda volta, mas a gente conseguiu manter consistência. Fizemos uma segunda volta bem forte. E chegamos muito bem, pegamos boas duplas e mais uma vez eu cheguei com dor de cabeça, eu tava sentindo o corpo muito cansado, de verdade, sabe? Eu acho que pela minha carga de treino não tá tão adequada quanto no ano anterior, eu terminava as etapas assim, até então eu terminava relativamente bem, né? Na segunda muito cansado, mas terminava bem, mas sentia que o preço tava chegando ali. E na etapa rainha, então, a gente largou. E aí foi um dia muito difícil para mim. E foi interessante isso, porque não foi um dia que eu quebrei. Na etapa rainha eu não quebrei, eu simplesmente não conseguia fazer força. E acho que foi bom isso, porque o Guilherme usou disso para criar, né, um marco na história dele. Zerou lá a batalha, zerou as 7 voltas. Fez uma prova muito legal, muito consistente, me ajudou muito nos trechos de planos que dava para embalar. O pior momento desse dia pra mim foi ter caído na água, naquela água podrona. E o arame também, né? Cara, teve um arame lá que catou meu guidão, eu caí. Segundo o pessoal, é um corchete de passar a tronqueira. Mas caí naquela água ali, aquela água que fica empoçada, né? Cheia daqueles restos orgânicos ali. Um ciclista estava embalado na minha frente, ele parou, caiu de lado, igual o dominó me derrubou pro lado. E eu mergulhei a luva, quando eu tirei aquele negócio ali, não tava bom não. Foi o fundo do poço, literalmente, na prova.
Depois passou 7 voltas, a gente conseguiu ali naqueles trechos ali mais planos, conseguir colocar algum ritmo, Sim. né? Foi onde a gente pegou aquela dupla daquele casal, né? Sim. E acabamos chegando ali. Esse dia pra mim foi um dia muito diferente, na verdade. Agora outra observação também é que o clima foi todo muito favorável, muito, cara. Todo a nosso favor, não deu sol, o tempo estava sempre nublado e nós poupamos muita energia com isso. Nossa, se tivesse sol, pra vocês terem ideia, no primeiro corte, a gente chegou a 20 minutos do corte, um negócio que eu nem pensava, eu nem preocupava. Quando alguém falou de corte comigo, eu falei assim, mas tipo assim, tá perto? E tava. Um pneu furado ali poderia ter tirado a gente do Brasil Ride. E acabou que foi uma etapa que, como eu estava tão fraco, na verdade, músculo cansado, sabe, até para empurrar a bicicleta, muito difícil, gerar torque na perna. Eu aproveitei também para curtir, né? Era um baita rolê, né? Aquela etapa rainha, pelo amor de Deus, né? Os visuais são maravilhosos, as descidas são encantadoras, fantásticas, alucinantes, né? E aí aproveitei para fazer assim, um rolezaço aqui no ride, e aí foi tranquilo, descemos curtindo, tentamos encaixar para chegar mais veloz no trecho final da prova. Não foi animal agora ano passado, mas o Guilherme conseguiu levar um ritmo bom, eu consegui encaixar na roda dele, a gente pegou algumas duplas e chegamos. Na quarta etapa, não, aí na quinta etapa, etapa de volta, cara. A etapa de volta foi uma etapa que a estratégia era ser conservador no começo, né? Sim. E ganhar velocidade nos trechos rolados a partir do quilômetro 80, mais ou menos ali, né? E a intenção também era largar bem, né? A gente queria largar na frente. Essa foi uma retórica que a gente não conseguiu cumprir. Mais um Brasil Ride. Nenhum, cara. Acho que foi até pior. Foi até pior, velho. A gente largou todos os dias nas segundas filas, A gente largou todos os dias lá atrás. E é realmente assim, eu acho que isso mostra até um comprometimento, sei lá, maior com o que a gente estava fazendo fora dos bastidores do que realmente na corrida, né? Sim. A gente teve colegas aí de internet que estavam tão vidrados ali na prova, disputando mesmo, tiveram dificuldade de tocar o outro lado. E isso faz parte, é muito difícil mesmo. E acabou que a gente largou atrás em todas as provas. Na etapa de volta, a gente tinha na cabeça, que eu lembro do ano passado, que era um começo muito duro, muitas serras, e eu larguei bem conservador. Eu vi que a minha perna não tava tão destruída, eu conseguia ir mais rápido, mas eu preferi ser conservador, me poupar nas primeiras serras. Penei um pouco, porque eu acreditava que a serra ia até os 40 e poucos, na verdade ela vai até depois dos 70, né? Sim. A gente pega subidas duras, bastante. Mas na verdade quando a gente pegou o trecho plano, aí sim funcionou o que a gente queria fazer. E a gente voltou num ritmo bem legal. Muito crescente. A gente pegou vários pelotões e fomos criando um pelote no ponto de apoio, reunia. Sim. E a gente conseguiu fazer um final de prova alucinante no meio daquela chuva, né? Chegando em Arraial de novo, aquela chuva torrencial, né? na floresta lá do Pau Brasil, Instituto Nacional do Pau Brasil. Foi muito legal. Essa etapa, esse final de etapa, foi uma etapa de deixar assim, a gente pilhadão mesmo. Foi bem massa. A gente sentiu saudade do Gessé, que tá com a gente, mas a gente honrou mais ou menos ali, Gessé. Acho que nós tomamos só uns menos de meia hora, 20 minutos, sei lá, em relação a gente ano passado, né? Ano passado a gente fez uma prova muito mais forte que esse ano, esses trechos de velocidade. E depois essa etapa de cross country, né, Guilherme? Cross country, Guilherme largou para dar a vida e quase fechou a quarta volta, né? Quase abriu a quarta volta. Quase abriu, mesmo largando lá atrás. Muito atrás, né? Mesmo parando naquele trânsito, né? Que é logo o singlezinho ali da primeira volta. Nós ficamos 9 minutos parados, então perdi muito tempo, mas assim que eu consegui uma fluidez, eu fui encaixando o ritmo, fui ultrapassando. Meu corpo foi melhorando cada vez mais e eu fui dando sangue. Porque a minha intenção era abrir a quarta volta, né? Infelizmente não deu, mas o mais legal e o melhor foi que eu entreguei tudo. Legal. Eu fiz uma prova espetacular. Bacana. Foi mesmo. Legal. Excelente. Eu usei a estratégia de que se a perna estivesse boa, eu abriria a terceira volta, mas estava com vontade de fazer sim. O circuito do cross country é muito divertido, é muito legal. E quando eu percebi que estava com folga para abrir a terceira volta, eu fui controlando, fiz a terceira volta bem conservadora, curtindo as descidas, controlando as subidas, poupando perna para o último dia. Porque no último dia, eu lembro que ano passado a gente fez 29º, eu acho, na Open, a gente fez uma baita prova, e eu lembro que dava para andar bem de novo.
Eu queria andar bem de novo, eu tava com, né, eu tinha que andar junto com o Guilherme de novo, até falei isso no vídeo. No cross country ele tava solto, na última etapa a gente tinha que andar junto, então fiz a terceira volta bem conservador pra gente dar o gás total no último dia, e foi isso que a gente fez. No último dia a gente abriu a largada e fomos igual uns psicopatas do pedal, né? Fomos igual maluco. A gente andou na roda do Abraão, do Bart, de uma galera que tava lá na ponta do pelotão e fomos estrangulando, passando o pessoal. Foi uma prova muito intensa, do início ao fim. Chegamos a andar, né, junto no pelotão da elite feminina, de ponto da elite feminina. Mesmo largando na última fileira. Largando a penúltima fileira. A gente conseguiu fazer uma prova muito recuperativa. A gente adora andar naquela mata do último dia. Mas muita trilha, né? A gente tem uma fluidez legal, né, nesse tipo de terreno, então a gente divertia e fazia força. E caía de novo, né? Caía também. Foi sim. Pô, eu tomei um tombo de novo, um tombo bobo. A gente fiz algumas ultrapassagens ousadas, de fato. Até algum ciclista que estiver assistindo aí, desculpa se você ficou meio abalado, magoado e triste ou com raiva, mas eu acho que a ultrapassagem no mountain bike às vezes exige uma certa virilidade, colocar e passar. E logo numa ultrapassagem bem simples, né? Sim, que o ciclista, brother, me deu passagem, falou, passa aí pela esquerda. Eu fui passar e tomei um tombo. Em relação a tombo, né, eu acho que vale a pena falar. Então as etapas foram isso, né? A gente conseguiu fechar o ride assim, com vontade demais. Eu acho que essa é a grande pegada que a gente conseguiu fazer de novo, né, Guilherme? Agora a gente não terminou o ride traumatizado. Não, nossa, acabou, graças a Deus, nunca mais, vende a bicicleta, nada. A gente terminou com sangue no olho, apetite e sorriso no rosto. E eu sei com mais sangue no olho ainda, porque no final da última etapa eu tava sofrendo pra andar com você, velho. E aí foi a hora que você aplicou o segredo que você não revelou ainda. É o segredo da última etapa. Porque eu penei pra andar com você, velho. Mas foi muito massa. Foi bom, cara, foi bom. Bom te apertar um pouco também, que eu penei esse ano pra andar com o Guilhermão. O Guilherme é muito forte. E assim, foi bom que o Guilherme soube controlar em alguns momentos que também ele achava que a coisa não estava fluindo direito entre nós, a gente ajustava essa questão de andar a distância mais longa, mais perto. Eu tenho um conceito que eu trago muito do ciclismo de estrada, que é de andar perto. Eu acho que na minha cabeça o duplo tem que andar colado, um na roda do outro, um palmo da roda do outro, é o que eu penso. Acredito que no nível de disputa existem estratégias, né, onde um tem que atacar, esperar, etc e tal, mas pro jogo que a gente faz, eu acho que quanto mais pertinho a gente andar, melhor. Um protegendo o outro do vento, né, o mais forte protegendo o outro do vento, principalmente no Brasil Ride, que tem etapas muito roladas, muito vento, né. Poupar energia ao máximo. Na chegada de Guaratinga, e ontem não, né, a gente já perdeu anteontem, naquela última etapa, tinha um retão lá que tinha um vento que quase arrancava o capacete. Então, assim, foi muito legal, a gente conseguir entregar o que a gente se propôs. Eu sofri mais do que eu imaginava, foi bom, né? No primeiro vídeo eu falei que eu tava muito tranquilo, né? Sim. Pois é. Mas assim, eu acho que você foi além ainda do que o esperado, porque você treinou muito menos. Você treinou muito menos em comparação ao ano passado. E seu ritmo foi quase igual ao do ano passado, né? Sim. Assim, eu imagino que sua cabeça trabalhou muito ao seu favor. Muito, cara, muito. Eu passei uns momentos muito difíceis na bike, Guilherme, e foi legal, cara, porque, assim, por exemplo, na etapa rainha, eu acho que foi a etapa que eu mais me testei. A etapa pra mim mais dura foi a etapa de ida pra Guaratinga. Essa, sem dúvida, pra mim foi a mais dura. Só que a etapa rainha, eu tava tão fadigado desde o início da prova, e ter que controlar essa fadiga, né? Eu conheço grandes ciclistas que desistiram da etapa porque estavam sentindo algo parecido com isso, e eu consegui controlar isso aí e decidi, falar assim, não, hoje vai ser um rolê. E eu vou voltar a falar a mesma questão que eu falei na segunda etapa, né, sobre a questão de você tem dois estados mentais, o estado mental positivo e o estado mental negativo. Então, né, nesse tipo de prova, e até em provas mais curtas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente começa a ficar muito desconfortável, a tendência é da gente entrar num estado emocional, um estado mental negativo. Quando a gente entra nesse estado mental negativo, o pé dói mais, a unha que doía pouco dói mais, as costas, punho, cabeça, cotovelo, tudo fica pior. E aí você entra numa espiral, né, descendente, numa espiral negativa que é muito perigosa e é onde você meio que desliga a chave. Já viram aqueles ciclistas que desliga a chave no meio da prova? Ele fica lá, naquele estado de lamentação, né?
o estado de lamentação, acho que é o pior estado emocional negativo. Você começa a entrar naquele reclamismo, nossa, isso aqui tá difícil demais, tá horrível. E assim, por incrível que pareça, nós podemos comprovar isso, né? Porque nós passamos por pessoas duplas que estavam nessa vibe, né? Exatamente. Então, é isso mesmo que você falou, velho. Tem que vigiar muito a cabeça da gente. Viramos o jogo, né? Virar o jogo a todo momento. Na hora que começar descer, né, o nível de pensamento, você tem que pensar, e uma coisa que eu gosto de falar para minha cabeça, eu converso com ela, é o seguinte: isso é só um pensamento e eu posso controlar. Então você pode pensar uma coisa boa, né? Claro que os pensamentos às vezes vêm e você precisa se blindar realmente. Acho que basicamente no ride foi isso. Eu acho que o aprendizado maior é você largar autossuficiente de água. Acho que o Brasil Ride é próprio você largar de mochila de hidratação em 2 garrafinhas. Você precisa ter uma garrafa grande, talvez, só para molhar a cabeça. Tem algumas subidas lá que realmente, na hora que empena a subida e o sol tá batendo, se você não refrescar o corpo ali, a sensação é de derretimento, né? A sensação é quase que isso. E aí você pode desidratar, perder 500 ml, até 1 litro de suor em 1 hora. E isso pode ser assim, o que vai acontecer para você afundar numa prova dessa. Então, estar muito vigilante, né, eu acho que é fundamental. Eu acho que o ride ainda é 60% emocional, 40% físico, só que esse 40% físico, ele é a base, sabe? E quanto menos físico você tem, quanto menos base você tem, mais você precisa usar do emocional e do mental. Eu falei em alguma etapa que eu acho que o Brasil Ride tem 3 jogos, né? O primeiro da competição, o outro da superação e o mais tranquilo é o do rolê. Tem uma galera que larga no Brasil Ride simplesmente para dar um rolê, completar, e tá ótimo, tá tudo excelente, não tem nada de errado, nada de certo, é só escolha. Mas eu acho que é bom a gente estar muito claro sobre o que você quer com o Brasil Ride, né? Sim, eu acho que eu me preparei para fazer o rolê no Brasil Ride e queria fazer uma performance. Sim. E aí eu tive dificuldade, paguei o preço na 4ª etapa de 1, 2, 3 etapas acima do que eu estava treinado, mas felizmente eu consegui reverter esse jogo psicológico e completar melhor do que eu imaginava. E valeu demais, cara. Completamos aí, né? Mais um desafio, né? Foi, valeu demais. Foi do caramba, velho. Vamos lá agora pegar o carro, tocar. São 4h20 da tarde aqui e faltam um pouco menos de 200 km. Foi bom demais, cara, esse Brasil Ride, né? Fora que a gente contou com o apoio, literalmente, né, do QG PQP. Foi muito massa. Agradecer mais uma vez aqui o Henrique, a gente agradeceu pessoalmente, mas agradecer o Henrique, cara, o Lu, o Rodriguinho, o Marconi, o Irá, poxa, todo mundo, né? A assistente lá da casa também, que deu uma mão pra gente. Então, assim, foi espetacular conviver com pessoas de tão alto nível, pessoas tão do bem, pessoas tão massa. Foi um Brasil Ride à parte, né? Foi um negócio mais legal, tornou o Brasil Ride mais legal e melhor. E o Nildão também, que tava lá na casa também. Verdade. Inesquecível, nosso grande amigo aí também, Nildão. Beleza? Isso aí, pessoal, larga o comentário aqui, compartilha, deixa o like, assina o canal, se inscreve no sininho, e não, é o contrário, mas enfim, a gente se vê no próximo vídeo. A gente vai fazer bastante conteúdo ainda do ride, porque tem algumas coisas, eu quero falar um pouco sobre os 7 mitos do ride, review da bike, review dos acessórios, equipamentos que a gente usou, então tem muita conversa pra gente ainda. Bora lá pegar o carro e tocar o barco. Valeu, tchau, tchau!